Salmo 116, verso 12. Se você quiser, se tiver uma caneta, alguma coisa, ou dobrar aí, já abre também em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 12, verso 15. Porque eu vou usar esses dois textos como ponto de partida hoje. Salmo 116, verso 12. E 2 Coríntios, capítulo 9, verso 15. Salmo 116, verso 12, e 2 Coríntios, capítulo 9, verso 15. O tema hoje é somente a graça. Estamos falando sobre os 5 solas da Reforma, que foi a base, na verdade a base não, né? Tudo que a Reforma lutou há 500 anos atrás, pouco mais de 500 anos atrás, para reformar, né, essa é a palavra, a igreja. Depois, com os anos, quando os anos passaram, que eles já estavam em paz, né, como eu resumi naquela primeira pregação, já não estavam mais sendo perseguidos pela Igreja Católica Apostólica Romana, aí começaram os teólogos a organizar a teologia, a doutrina, e ficou resumido depois disso nesses 5 somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. Esses 5 solas, né, chamados solas, porque é da palavra em latim sola, que é somente, resumem todas as principais doutrinas da Reforma, pelo qual os reformadores lutaram. E como eu tenho dito aqui, embora há 500 anos atrás o principal combate era na questão da salvação, como o homem era salvo, o meu foco aqui não é apenas tratar de salvação. Como eu tenho feito nas últimas semanas, meu foco é mostrar que esses 5 somente resumem outras doutrinas e, como eu anunciei desde o início, elas podem muito bem nos ajudar a resumir o que significa ou no que crê um cristão verdadeiro. Amém? Então hoje nós já falamos sobre somente as Escrituras, falamos somente Cristo e hoje somente a graça. Semana que vem somente a fé e por fim somente a Deus toda a glória, que é o resumo e porquê de todas as coisas. Vamos lá, Salmo 116, verso 12 primeiramente. Diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Vou ler de novo. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Agora vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 9, verso 15, que diz assim: graças a Deus por seu dom indescritível. Vamos ler e nós vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos orar, né? Senhor Deus, eis a tua palavra. Fale aos nossos corações nessa tarde. Fale aos nossos corações nessa tarde e nos ajuda a entender, Senhor, o somente a graça. Espírito Santo, que enquanto eu fale, o Senhor me ajude a ser simples, objetivo, fiel à tua palavra. E que enquanto eu falo, Senhor, o Senhor não apenas me ajuda, mas trabalha no mais íntimo do coração de cada um dos que ouvem aqui e que ouvirão depois essa gravação, Senhor. E que o Senhor possa fazer aquilo que eu não posso e que nenhum de nós pode, que é gerar a verdadeira transformação no coração de cada um que ouvirá, fazer com que eles ouçam tudo que eu vou dizer e tudo que vamos ler aqui e creiam nessa profunda verdade. Eu peço ao Senhor Espírito Santo que a minha pregação não seja apenas palavras bonitas ou persuasivas, Senhor, mas que seja a manifestação do teu poder nos corações que ouvirão. Amém. Irmãos, Salmo 116, verso 12, o salmista perguntou, numa outra tradução: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E Paulo declara em Coríntios: graças a Deus por seu dom indescritível. A pergunta do salmista é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer. Será, em outras palavras, essa pergunta poderia ser formulada assim: será que é possível nós retribuirmos a Deus de alguma forma por tudo que Ele nos tem dado? E você percebe como que o salmista, ele não faz a seguinte pergunta: o que eu darei ao Senhor para que Ele me abençoe? Ou o que eu darei ao Senhor para que Ele seja bom para comigo? Não, ele já faz a pergunta inversa. Ele diz assim: o que eu darei ao Senhor pelos benefícios que Ele já tem me dado? Essa é uma pergunta que deveríamos fazer, e essa é uma pergunta que normalmente nos fazemos, mas normalmente nos fazendo tentando achar a resposta do o que eu faço para Deus para que Ele possa me abençoar?
O que eu posso fazer para Deus? Qual o sacrifício? Qual o valor de oferta? O que eu posso fazer? Qual escadaria eu posso subir de joelho? Ou qual monte eu posso subir de joelho? Ou o que eu posso fazer para que eu faça para Deus e então Ele me abençoe? Se você estudar as religiões do mundo, todas as religiões respondem essa pergunta. Eles vão nos dar uma lista de coisas que nós devemos fazer para que Deus nos abençoe, seja o Deus que eles pregam, e vão nos dar uma lista de coisas que nós temos que parar de fazer se a gente quiser que Deus nos abençoe. Então estude todas as religiões, e todas as religiões vão ser baseadas nisso. Elas vão dar, de um jeito ou de outro, com as suas diferenças e as suas igualdades, uma lista de coisas que devemos fazer e uma lista de coisas que devemos parar de fazer. Porque essa é a base de todas as religiões. As religiões se propõem a responder essa pergunta. O que faremos para que o Deus nos abençoe? Ainda que não seja o Deus das Escrituras. Pois bem, nós cristãos, a religião cristã é totalmente diferente. Porque sim, o cristianismo ele é uma religião. Ele tem um sistema, ele tem doutrinas. Mas ele é a religião diferente de todas as outras. Como eu disse, tire um ano para você estudar as religiões e você vai ver que o cristianismo é diferente. Na verdade, o cristianismo, a religião do cristianismo é diferente de qualquer outra. Por quê? Porque o cristianismo, do seu início ao fim, porque a Bíblia, do início ao fim, vai nos dizer que tudo é somente pela graça. Tudo é somente pela graça. E antes de começar a falar o que significa ser somente pela graça, vamos lembrar o que significa a palavra graça. O que significa graça? A palavra graça, o que significa? Graça significa um favor, um dom ou um presente que nós recebemos sem merecer. É receber algo sem que você mereça ou tenha feito por merecer ou que seja esperado de você fazer para merecer. Então, graça é um favor, é um dom, é um presente, é algo que recebemos sem que mereçamos, ou sem que tenhamos feito nada por merecer, ou sem que seja exigido de nós fazer algo para merecer aquilo. E só um detalhe, graça, por exemplo, é um pouco diferente de misericórdia. Qual que é a diferença entre graça e misericórdia? Misericórdia, que normalmente a gente fala, né? A gente crente normalmente faz isso, né? Misericórdia, Deus. Qualquer coisinha a gente misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos. Então, se graça é quando Ele nos dá o que não merecemos, ou não fizemos por onde, e nem poderíamos fazer, a misericórdia de Deus é quando Ele não nos dá aquilo que merecemos. Então, por exemplo, no Salmo 130, que lemos alguns cultos atrás, no verso 3, o salmista diz assim, olha outra pergunta que o salmista faz. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Olha o que o salmista pergunta. Se o Senhor registrasse, deixasse guardado todos os nossos pecados, quem escaparia? Como diz um rapper, quem entraria no portão do céu se Deus registrasse os nossos pecados? Isso nos leva e nos lembra uma doutrina fundamental da Bíblia e também da Reforma, de que todos pecamos. Todos pecamos, não tem um que não peque. E se somos pecadores, diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pagamento por pecarmos é a morte. Eu trabalho 30 dias e no 5º dia útil cai na minha conta o salário. O salário não é um dom do meu patrão, não é um presente que o patrão está me dando. O salário é uma obrigação que ele tem de me dar, porque é uma dívida que ele tem comigo, porque eu trabalhei para ele 30 dias. Se todos nós que pecamos merecemos a morte como pagamento justo do que fazemos. E o salmista está dizendo, se Deus registrasse os nossos pecados, quem escaparia? Quem ficaria de fora se Deus decidisse acertar as contas? Se Deus decidisse nos dar aquilo que nós merecemos porque somos pecadores? O resultado, irmãos, seria um outro dilúvio. Seria todos morrerem, como aconteceu no dilúvio. O resultado seria a destruição da cidade, como foi Sodoma e Gomorra, onde Deus tacou fogo e matou todo mundo, porque ali toda a cidade era pecadora. Portanto, quando Deus age de misericórdia, e a boa notícia é que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, a misericórdia de Deus é quando Ele não nos dá
aquilo que merecemos. Por exemplo, Paulo diz em Romanos capítulo 3, ele diz assim, Deus, verso 25, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A Bíblia deixa claro que pela sua tolerância e pela sua misericórdia, Deus deixa de punir por um tempo, lembre disso, por um período, os pecados que a humanidade cometeu. Isso é o quê? Isso é a misericórdia de Deus. Isso é a tolerância de Deus, que não nos dá o que merecemos receber. A graça não. A graça é o oposto. A graça de Deus é quando Ele nos dá o que não merecemos. É quando Ele nos dá o que não fizemos por merecer. É quando Ele nos dá algo sem exigir que façamos algo em troca. Você já recebeu alguma coisa que na verdade você não recebeu? A pessoa falou, eu estou te dando, mas você vai ter que fazer isso para mim? Já aconteceu com você? Você está entendendo? Então, isso não é graça, porque você vai fazer por onde? Você vai ter que fazer algo. Você vai ter uma tarefa, uma lista talvez de coisas, ou você vai ter que deixar de fazer. Alguém já também te falou assim, eu vou te dar tal coisa, mas você vai ter que parar de fazer isso. Né? Então, isso não é graça. Graça é quando Deus nos dá algo sem que mereçamos, sem que tenhamos feito por merecer, ou sem que Ele exija de nós que façamos por merecer. Isso é a graça. Agora, tanto que, deixa eu uma citação que eu costumo sempre citar aqui, tem um ateu, um filósofo ateu no Brasil, que eu gosto muito dele, é o Luiz Felipe Pondé. Eu gosto dele porque ele mesmo fala que ele é um ateu, mas ele não é praticante. Ele não é aqueles que fica tentando converter o pessoal para o ateísmo, não. Tanto que ele conhece muito das religiões, inclusive da Bíblia. E num dos programas do Linha Cruzadas, que passa na TV Cultura, você acha na internet, posso mandar para vocês, num programa onde ele estava com a outra moça lá, falando sobre quem é Deus e o Deus da Bíblia, olha o que ele diz. Ele diz assim, ó, se você tomar a ideia de que Deus faz um acordo com o ser humano e o ser humano não cumpre sua parte, ele está falando do Gênesis, o fato do mundo continuar existindo já é misericórdia. Então olha o que um ateu, que nem acredita na Bíblia, mas como ele tem conhecimento e ele consegue fazer a ligação, vamos dizer assim, óbvia, pela razão do que a Bíblia declara, ele diz, se a Bíblia é verdade, então, a julgar que Deus, no princípio, faz uma aliança com o homem e o homem quebra, se o mundo continua existindo, já é pela misericórdia de Deus. Amém? Então, se o mundo continua existindo, se continuamos existindo sendo pecadores, é porque a misericórdia de Deus se renova sobre a vida de todos nós todas as manhãs. E glória a Deus que ela se renovou mais uma manhã sobre a nossa vida. Mas aí entra a graça, onde Deus não apenas age de misericórdia com nós pecadores, mas Ele também age com graça, onde Ele vem e nos dá coisas sem que merecemos. Portanto, essa frase, somente a graça, resume muita coisa do que a palavra de Deus nos ensina. E eu resumi novamente em 3 coisas que são resumidas e que nós devemos lembrar quando dizemos somente a graça. E novamente, vou mostrar por que isso foi importante há 500 anos atrás e principalmente porque isso é importante hoje e principalmente falando dentro das igrejas evangélicas. Vamos lá, o que significa dizer somente a graça? Primeira coisa, significa que todas as coisas boas da vida procedem da graça de Deus. Primeira coisa que significa somente a graça. Todas as coisas boas da vida procedem da graça de Deus. E aqui eu não estou falando sobre a vida dos cristãos. Eu estou falando sobre a vida de todos os seres humanos. Eu estou falando da vida de todas as criaturas do planeta Terra. Porque somente a graça, lembrar que todas as coisas boas provêm da graça de Deus, é lembrar que tanto cristãos quanto não cristãos recebem coisas boas em suas vidas somente pela graça de Deus. Não é porque eles merecem, não é porque fizeram por merecer, ou porque Deus espera que eles façam algo por merecer. Deus concede coisas boas aos seres humanos pecadores, tão somente por sua graça. E a palavra de Deus nos aponta isso. Por exemplo, Tiago, capítulo 1, verso 16 e 17, olha o que Tiago diz. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva, dádiva é presente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Olha o que Tiago diz, olha, não se enganem. Como?
Toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem de Deus, ele vem do alto, ele vem do Pai das luzes. Irmãos, todas as coisas boas que existem na face da terra vêm de Deus e vêm pela graça de Deus. Não vem porque merecemos, vem porque Deus é gracioso com as suas criaturas, vem porque Deus é gracioso com a humanidade pecadora. Outras passagens, por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 45, Jesus aqui em Lucas 5, nesses versículos anteriores aqui, 40 alguma coisa, Jesus está encorajando os seus discípulos a amarem os inimigos, a orarem pelos inimigos, a fazer o bem pelos seus inimigos e por aqueles que perseguem. E aí Jesus dá a razão pela qual aqueles que o seguem deviam fazer isso. Jesus diz assim, porque ele, Deus, faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Na época onde o mundo era quase todo agropecuário, dependia da plantação, hoje é tudo industrial, né? É tudo fábrica. Na época não, era plantar e colher. Então eles dependiam muito do sol e da chuva. Então olha o que Jesus está dizendo. Por que os cristãos, os discípulos de Jesus, podem e devem fazer o bem pelos seus inimigos? Aí Jesus diz assim, porque o próprio Deus, o meu Pai, ele faz o sol raiar sobre bons e maus, faz cair chuva sobre justos e injustos. Em outras palavras, Deus ele é tão gracioso que ele não dá coisas boas, ele não dá o sol, ele não dá chuva nas plantações apenas de bons e de justos. Não, ele também concede o sol, ele também concede a chuva para maus e para injustos. Essa é a graça de Deus. Ele concede boas coisas não só para os bons e para os justos, mas para todos. Em outras palavras, se Deus faz o sol raiar sobre os justos e os bons, não é porque eles são bons e justos, é tão somente também por sua graça. Porque se fosse assim, ele não faria cair essas coisas sobre os maus. Portanto, ainda que talvez você se considere bom, se Deus faz coisas boas acontecer na sua vida, é tão somente pela graça dele. E não porque existe algo em você que o tenha tornado você merecedor de alguma coisa. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo está pregando, e no capítulo 14, versos 16 e 17, Paulo diz assim, no passado, Deus permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Ou seja, Deus deixou cada um seguir o seu caminho. Mas olha o que diz o verso 17. Contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuvas do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura, enchendo de alegria os seus corações. Deus deixa as nações seguir o seu caminho, e o contexto é no sentido de que, mesmo elas virando as costas para ele, indo atrás de outros deuses, mas Deus deixou. Contudo, ele não deixou de, com sua bondade, prover para eles chuvas do céu, manter e dar a eles colheita no tempo certo, concedendo-lhes com fartura e enchendo seus corações de alegria. Até mesmo alegria Deus dá para pessoas que não merecem. Até mesmo alegria Deus concede para pessoas que às vezes não seguem Ele, que estão seguindo outros caminhos. E é isso que às vezes alguns, já fazendo uma aplicação, alguns crentes não entendem isso. Por exemplo, no Salmo 73, não sei se você já leu, se você lembra, o salmista está em crise, porque ele diz assim, eu mantive o meu coração puro, mas hoje eu comecei a pensar que não compensa ter o coração puro. Aí ele vai falar, por que eu comecei a achar que não compensa você ser bom e puro de coração? Ele diz assim, porque eu comecei a olhar para os ímpios, para os rebeldes para com Deus, e comecei a ver que eles têm fartura, que eles têm fazenda, que eles têm riqueza, e essas coisas só aumentam. E eu estou aqui passando maior tribulação. Passando maior tribulação. Qual de nós, irmãos, nunca parou para pensar nisso, nunca questionou isso? Mas sabe qual que é a resposta bíblica? A resposta é que Deus concede coisas boas sem levar em consideração se a gente merece ou não, tão somente por sua graça. É por isso que a gente vê até mesmo ímpios prosperando, tendo coisas boas, e como Paulo disse em Atos 14, tendo alegria no coração. Tanto que às vezes nós crentes também achamos que só é feliz e alegre quem crê em Jesus. E deixa eu dizer para você, não. Existe e aqui eu vou te dizer, existe uma certa medida de alegria e felicidade que pessoas que não creem em Cristo têm na sua vida. Nem falar que você não conhece pessoas que não são cristãs e são felizes e são alegres. Mas deixa eu dizer para você, isso não significa que a alegria dela é por conta de outras coisas. Paulo diz em Atos 14 que essa alegria vem de Deus.
vem pela graça de Deus. É Deus quem dá alegrias a eles, felicidade a eles, mesmo eles não crendo. Por quê? Somente por sua graça. Porque Ele concede coisas boas à humanidade pecadora, mesmo ela permanecendo em pecado, tão somente porque Ele é gracioso com as suas criaturas, todas elas independente se elas creem ou não. Salmo 145, verso 9, 15 e 16, o salmista diz assim: o Senhor é bom para todos, e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Os olhos do Senhor estão voltados para ti, e tu lhes dá alimento no tempo devido. Abres a tua mão e satisfaz os desejos de todos os seres vivos. Pela sua graça, Deus até mesmo satisfaz os desejos do coração, até mesmo daqueles que não creem. Em outras palavras, a compaixão, Deus, a bondade dele, por sua graça grandiosa, ela é concedida a todas as criaturas. Portanto, todas as coisas boas da vida, seja na vida dos que creem e dos que não creem, é somente pela graça de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo, confrontando os cristãos orgulhosos lá de Corinto, que tinham todos os dons, então começaram a se tornar arrogantes e orgulhosos, Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. Pois, quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Aí olha o que ele diz. O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se não fosse assim. Olha Paulo confrontando os orgulhosos da igreja de Corinto. Paulo vira para eles e diz assim, o que você tem que você não tenha recebido? Por que você está orgulhoso? Porque você é um pouco diferente dos demais, e a Bíblia não nega que alguns se sobressaem melhor do que outros, mas olha o que Paulo está dizendo. O que você tem, você recebeu. Por que você está se orgulhando? Como se você tivesse conquistado por sua própria força ou por seus próprios méritos. Não se esqueça, em outras palavras, Paulo está dizendo, não se esqueça de que o que você tem, você recebeu de Deus. Você recebeu da graça de Deus. E não vem de você mesmo. Então, primeiro ponto, o primeiro significado de somente a graça, significa que todas as coisas boas da vida, na vida dos cristãos e dos não cristãos, vêm somente da graça de Deus. Lucas, mas eu sou cristão, eu creio. Então, ainda assim, todas as coisas boas da sua vida é pela graça de Deus. E não porque você creu. E não porque você está buscando seguir os caminhos certinhos de Deus. É tão somente pela graça. Do início ao fim, é somente pela graça. Amém? Segundo significado da graça, somente a graça. Em segundo lugar, dizer somente a graça significa que a salvação é somente pela graça de Deus manifestada em Jesus. Aqui agora nós vamos falar de salvação, de vida eterna. Se todas as coisas boas da vida é somente pela graça de Deus, a salvação não seria diferente. E ela não é diferente. A salvação daqueles que creem também é somente pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus, manifestada na pessoa de Cristo Jesus, como vimos a semana passada. O apóstolo Paulo diz assim em Efésios, começando a sua carta, Efésios capítulo 1, dos versos 4 a 7. Porque Deus nos escolheu nele, Cristo Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aí Paulo vai dizer por que ele nos escolheu, por que ele escolheu os cristãos, por que ele escolheu aqueles que creem desde a fundação do mundo, por que ele os chamou para ser santo através de Cristo Jesus. Aí ele diz, para louvor da sua gloriosa graça, no qual nos deu gratuitamente no amado, que é Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está falando, olha, vocês os que creem, vocês cristãos, vocês foram escolhidos por Deus desde a fundação do mundo. Vocês foram salvos por Deus mediante Jesus Cristo e somente através de Jesus Cristo. Só que aí, Paulo a gente poderia argumentar e parafrasear o que Paulo está dizendo, mas aí ele vira para os cristãos e diz assim, mas não pensem por um minuto sequer, por um segundo sequer, que é porque vocês fizeram algo para merecer. Pelo contrário, se ele escolheu vocês, é tão somente para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado, que é Cristo Jesus. Nele, Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus.
Até mesmo quando Deus nos deu Jesus, quando Deus enviou Jesus nessa terra para pagar o preço pelos nossos pecados, como nós cantamos aqui, como Paulo está dizendo, para que ele desse a sua vida para salvar um grupo de pessoas. Paulo está dizendo para a igreja de Efésios e continua sendo verdade para nós. Paulo diz, mas tudo que Deus fez, até mesmo quando ele deu Jesus Cristo por nós naquela cruz, para pagar o preço pelos nossos pecados, foi para que a sua graça fosse louvada. E ele nos deu Cristo Jesus de graça, através da sua graça, para que manifestasse a sua graça sobre as nossas vidas, e não porque merecíamos. Irmãos, Jesus não veio nessa terra pagar o preço pelos meus e pelos seus pecados, porque a gente tinha merecido. Eu sempre gosto de dizer, se Deus ficasse esperando a gente se arrepender, para então ele mandar Jesus, Jesus estaria no céu e nunca teria vindo, porque nós nunca nos arrependeríamos. Até mesmo depois de Jesus ter vindo, quantas pessoas que não se arrependem dos seus pecados? Então, existem pessoas que nós não podemos pensar de forma alguma que se somos salvos porque merecemos. Ah, eu sou salvo porque, afinal de contas, eu não sou um pedófilo, né? Eu não sou como aqueles caras que estão fazendo guerra lá do outro lado do mundo. Eu não sou um terrorista do Hamas que está matando criança, mulheres lá em Israel. Eu não sou desse tipo. Então, assim, né? Vamos ser sinceros, né? Deus ter me salvado é porque, no final das contas, eu sou uma boa pessoa. Você já parou para reparar como que muitas pessoas gostam de enfatizar isso? Olha, eu sou uma boa pessoa. Eu sou um cara de coração bom. Não, olha, as pessoas dizem assim, olha, eu não sou perfeito, mas eu tenho um bom coração. Porque as pessoas se acham boas. E deixa eu dizer, principalmente aqueles que creem, os cristãos que são salvos, não podemos pensar que a nossa salvação é por mérito nosso, ou porque Deus viu alguma coisa diferente em nós. Olha, eu vou salvar aquele ali, porque aquele ali ele tem um trem diferente. Por exemplo, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Deus matou todas as pessoas no dilúvio e deixou vivo apenas quem? Noé e a sua família. E você acha que é porque Noé e a sua família eram merecedores? Não. A Bíblia deixa claro que, pela graça, Deus escolheu Noé e a sua família. Tanto que nós vemos que logo depois do dilúvio, o pecado continuou. Um dos seus filhos, né, viu o pai e o pecado continuou no mundo. Portanto, aquela família também não era perfeita. Eles foram salvos diante e todos os demais foram entregues à morte, não porque mereciam, não porque eram diferentes, mas porque também foram escolhidos pela graça de Deus. E assim somos todos nós os que cremos no Evangelho. Assim somos todos nós que queremos ser salvos. Lembre-se de que a salvação é somente pela graça. Paulo diz em Romanos capítulo 3, verso 23 e 24, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, não há mérito em nenhum. Portanto, não há nenhum que tenha feito por merecer ou que faça por merecer, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas aí Paulo continua dizendo, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Olha como que ele usa duas palavras que falam de graça juntas, para enfatizar, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, a salvação ela é nos dada a todos os que cremos, tão somente pela graça de Deus, que foi manifestada através da vida de Jesus. Paulo diz em Romanos capítulo 11, verso 5, assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. O remanescente é aquele povo fiel a Deus. E Paulo está dizendo que houve e sempre haverá um remanescente fiel. Mas esse remanescente, esse povo fiel a Deus em meio a gerações corruptas, ele é escolhido pela graça. Não é um grupo que permanece fiel a Deus porque eles são bons, sabe? Não, aquela turma ali é boa, aquele é o remanescente, aqueles são os fiéis. Não, até esses fiéis que permanecem em meio à geração corrupta, eles são escolhidos pela graça de Deus. É a graça que os alcança, é a graça que os transforma. E aí Paulo diz, e se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse, a graça não seria graça. Aí ele deixa claríssimo, se é pela graça, irmão, se é de graça, não é porque você fez boas obras, não é porque você trabalhou para merecer. Amém? Não é porque você trabalhou. Porque se fosse por merecimento seu ou meu, Paulo está dizendo, não seria graça. Se eu te dou esse celular de graça, eu não posso te cobrar um preço por ele. Senão eu não te dei. É igual eu sempre costumo falar com as pessoas. Se você me deu algo, eu posso fazer com aquele algo o que eu quiser. Você me deu. Né?
Porque, afinal de contas, você não falou assim, eu estou te dando, mas com a condição de você fazer com ele o que eu quero que você faça. Não. Se você deu, você deu. Então, a salvação ela é somente pela graça. Portanto, nós não temos, não podemos e nunca poderemos fazer nada para merecer. Porque a partir do momento em que, num menor que seja pensamento, a gente achar que pode fazer, que deve fazer ou que tem que fazer algo para merecer a salvação, nós já estamos errados. Porque ainda que Deus nos desse a salvação, não seria por graça, seria porque fizemos algo. E é por isso que a reforma enfatizou muito a questão da graça. Porque ninguém que é salvo e estará na eternidade com o Senhor, que estará na eternidade com Jesus, poderá lá na eternidade virar para Jesus e falar, Senhor, eu estou aqui, mas o Senhor sabe, né? Eu estou aqui porque eu era bom. Não, fala a verdade. Eu estou aqui porque eu era um bom pastor. Eu estou aqui porque eu era um cara bom, um cidadão de bem. Nunca fiz mal para ninguém. Irmãos, ninguém estará na presença de Deus na eternidade, se gloriando do que fez para estar lá. Todos os que estiverem lá estarão de cabeça curvada, prostrados diante de Jesus e do nosso Deus, batendo no peito e dizendo, eu estou aqui somente pela graça. Não é porque eu fiz nada. Como diz a canção, não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. Não é porque eu sou, não é porque eu fiz, nem farei. Deus não me deu a salvação com o combinado de a partir de agora eu ser uma boa pessoa. A partir de agora eu ser um crente direitinho. A partir de agora eu ir em todo culto, em todo domingo da igreja. Não. Quando Ele nos dá a salvação, é somente pela graça. Somente pela graça. Eu mandei no grupo agora, porque eu procurei para mandar antes, para vocês verem, e não achei a propaganda. Mas tem uma propaganda antiga do Itaú, que passava na televisão. Eu até mandei no grupo lá, que eu lembrei que eu postei no meu Instagram. A propaganda é o seguinte, é uma propaganda de cartão de crédito, mas ela mostra o seguinte, um cara chega perto de um coqueiro, e aquele disco que joga assim, que o pessoal fica brincando em grama e às vezes na praia, está em cima do coqueiro. Ele olha e ele começa a subir para pegar o negócio. E aí a câmera foca no rosto dele e na mão dele, fazendo força no coqueiro. E aí mostra ele até gemendo, fazendo força, tentando subir. Quando a câmera pega de longe, ele está um palmo do chão e a distância do negócio. E tem um monge, aqueles caras careca, tipo Avatar, levitando do lado assim. Aí a propaganda diz assim, ter um monge que levita e não usar, é igual ter um cartão de crédito e não usar. Qual que é a intenção da propaganda? É que você está ali fazendo o maior esforço e do seu lado você tem um monge que pode te fazer levitar, ou pode pegar para você, vamos dizer assim. E o cara está lá fazendo esforço. Uma das primeiras vezes que eu vi essa propaganda, eu falei, isso aí ilustra a salvação. Por quê? Porque se você acredita nas outras religiões, onde você tem que fazer algo para merecer a sua salvação, você é como aquele cara da propaganda que está fazendo o maior esforço e vai viver fazendo um esforço para alcançar a salvação que está lá em cima. E deixa eu te dizer, você nunca vai sair um palmo do chão. Nunca vai sair. Porque nós não podemos. Por mais esforço que façamos, nós não sairemos um palmo do chão para conquistar ou fazer por onde conquistar a nossa salvação. É por isso que, contrário da propaganda, aquele cara, naquele contexto, ele teria que usar o monge que levita. No caso da nossa salvação, o que todo aquele que crê tem que fazer? Ele tem que descer do coqueiro, parar de se esforçar e simplesmente crer em Cristo Jesus e crer que Ele nos concede a salvação por meio da graça. Que você não tem que se esforçar, você não tem que fazer por onde. Você tem que simplesmente parar de se esforçar e dizer, eu creio, eu recebo essa salvação por meio da graça. Isso é a salvação. Nós não temos que fazer nada por merecer a nossa salvação. E a terceira coisa que significa somente pela graça, em terceiro lugar, falar somente pela graça é dizer que, agora eu vou mais especificamente para a vida do cristão, daquele que já crê, daquele que já foi salvo. Significa dizer que todas as coisas na vida do cristão procedem da graça de Deus. Eu falei que os cristãos, que a graça, em primeiro lugar, todas as criaturas, os que creem e os que não creem. Amém? Em segundo lugar, eu falei que a graça, a salvação é pela graça.
Todos os que creem não fizeram, não precisam fazer por onde para receber a salvação, para merecer. Ela é dada pela graça. Agora que você creu na salvação pela graça e crê que já está salvo, já é salvo, e só aguarda Jesus voltar para estar com ele na eternidade, até que ele volte, você é chamado a viver para Cristo, a viver para Deus. Só que nós devemos lembrar, em terceiro lugar, que falar somente a graça também significa dizer que a partir do momento em que eu creio na salvação pela graça, o resto da minha vida, até eu entrar na eternidade, também é pela graça. A minha vida cristã também é pela graça. Novembro agora eu faço 13 anos de caminhada cristã. São 13 anos de caminhada pela graça. Nos meus altos e baixos, nos momentos, a graça de Deus esteve comigo e se mantém comigo e estará comigo até Jesus voltar. E assim é o mesmo com você. A partir do momento em que você crê e é salvo pela graça, o resto da sua caminhada cristã, tudo que você vai viver por Cristo e para Cristo, também é pela graça. Também é pela graça. Paulo, em Efésios, eu não li esse capítulo 2, que talvez seria o texto clássico, que eu já preguei 2 vezes em Efésios 2. Mas eu vou ler os últimos versos do capítulo, os versos 8, 9 e 10 de Efésios 2. Olha o que Paulo diz. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de Deus, não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Percebe? Por que é pela graça? Porque ninguém vai estar na eternidade salvo e dizer para Deus, ô Deus, o senhor sabe que eu ajudei, ou eu fiz por merecer. Não, ninguém vai se gloriar diante de Deus. Por isso que nós não temos que fazer por onde. Porque ainda que o fizéssemos, se nós fizéssemos algo para merecer ou acrescentar a salvação que Deus nos dá, nós poderíamos nos gloriar pelo menos de ter ajudado Deus, sabe? Pelo amor de Deus, mas eu dei uma ajudada, né? Não, Paulo está dizendo, ninguém vai se gloriar diante de Deus. Aí ele diz no verso 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. É nesse ponto da pregação sobre a graça que a maioria dos crentes que convivem numa igreja onde o evangelho da graça não é pregado, em que eles dizem assim, então eu não preciso fazer nada. Então eu posso viver de qualquer jeito? Então eu posso viver igual os que não creem? Não. Sabe por que não? Porque o mesmo Paulo que em Efésios 2 diz que a salvação é pela graça, ele diz que quando Deus te salva pela graça, ele te salva para ser uma nova criatura. Uma nova criatura que agora, transformado pela graça de Deus, vai praticar boas obras. E boas obras essas que não vai vir da sua cabeça. Não vai partir de você falar, agora eu vou fazer essas boas obras aqui para Deus. Não. Paulo vai dizer que até mesmo as boas obras que os cristãos fazem, ela vem de Deus. Deus já planejou lá na eternidade. Ou seja, até as coisas boas que o cristão faz, ele não está fazendo porque ele agora é bom e ele quer fazer. Não, é Deus também quem concede, como Paulo diz em outro texto, o querer e o executar. Deus, por meio da sua graça, vem, transforma o coração do cristão e o incentiva e o move. O Espírito Santo que habita dentro do cristão, move ele em direção a boas obras. Boas obras essas que Deus já planejou desde a eternidade. Tanto que Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, verso 6. Temos diferentes dons. A Bíblia dá uma lista de dons que Deus concede aos cristãos. Aí Paulo diz assim, temos diferentes dons. Um tem dom de pregar, outro tem dom disso, outro tem dom daquilo. Aí Paulo diz assim, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Irmãos, todos os dons que cristãos possam ter é dado por Deus por meio da sua graça. Se eu tenho o dom de pregar de alguma forma, é porque Deus me deu. Portanto, eu não posso nem mesmo me gloriar ou me achar porque eu sei pregar. Irmãos, é somente pela graça de Deus. E isso é tudo na vida de todos os cristãos. O dom que Deus te deu, que pode ser diferente do que Ele me deu, e normalmente é diferente. Irmãos, os dons que Deus nos dá e que a gente deve exercer para a edificação da igreja, Deus nos dá pela graça. Não é porque merecemos. Irmãos, quando eu era pequeno, que eu cresci na igreja, né, indo com a minha mãe, e o pessoal às vezes brincava em tom de brincadeira, perguntando se eu ia ser pastor. Quando eu era pequeno, eu falava, você é doido? E meu irmão queria ser desde pequeno. Meu irmão pegava a vassoura, piaçava, virava de cabeça para baixo, brincava de culto e ficava fingindo que estava expulsando demônio de vassoura, piaçava.
E está até hoje expulsando o demônio dos outros. Adoro expulsar demônio. E ele desde pequeno. Eu não. Quando eu era pequeno que os outros falavam, eu falava, você é doido, isso aí é o Wesley. Então como que você explica hoje eu ser pastor? É a graça de Deus, irmãos. É a graça. Está entendendo? É a graça de Deus. Tanto que Paulo resume muito o que se aplica a todos nós. Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9 e 10. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço. Olha como é que Paulo tinha consciência. Nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Aí Paulo diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo dizia, eu não merecia nem ser chamado apóstolo, mas aqui eu estou, apóstolo. E Paulo diz assim, e ainda trabalho mais do que os outros apóstolos. Mas aí Paulo diz assim, mas espera aí, eu tenho consciência de que primeiro eu não merecia nem ser chamado, nem ter o título. E em segundo lugar, eu sei que tudo que eu tenho feito, eu tenho trabalhado muito, tenho trabalhado, não vou negar, Paulo dizendo. Mas eu reconheço e eu sei que até o trabalho que eu tenho feito não vem de mim, é a graça de Deus na minha vida. Irmãos, deveria ser impossível haver um pastor ou um cristão orgulhoso, soberbo, se de fato conhece o Evangelho. Os cristãos, irmãos, sejam pastores ou não, os cristãos deveriam ser as pessoas mais humildes da terra. Por quê? Porque ser cristão significa crer no somente pela graça. Significa crer que desde o início, tanto coisas boas como a salvação e até mesmo as nossas boas obras, vêm somente da graça de Deus. Portanto, a gente não tem motivo do que nos gloriar em nada. Em nada podemos achar melhor que os outros. Porque, como Paulo disse, por que você se acha melhor? Porque o que você tem, você recebeu. Você recebeu pela graça de Deus. Portanto, conhecer a graça, irmãos, deveria nos tornar humildes. Humildes diante de todas as pessoas. É claro que há uma certa convicção e coragem na vida do cristão em servir a Deus, em fazer como Paulo fazia. Paulo rodou as cidades, outros países da Europa. Paulo trabalhou demais, mas olha ele aqui dizendo que reconhecia que todo o trabalho que ele fez era pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Nós estamos buscando plantar uma igreja. Irmãos, isso é possível pela graça de Deus. Amém? Que possamos nos lembrar disso sempre, sempre. Para concluir os dois últimos pontos. Segundo ponto, por que resgatar isso foi importante há 500 anos atrás? Porque de forma simples, como eu disse, não vou entrar em detalhes, porque eu não quero, como propósito maior aqui, combater a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas há 500 anos atrás, essa doutrina gerou o que gerou, porque na época e ainda hoje, a liderança da Igreja Católica, através das suas doutrinas, catecismos e tudo mais, que ainda existe até hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana ensinava várias doutrinas, que na prática leva os fiéis da igreja até hoje a acrescentar a salvação e a graça no seu trabalho. Se você estudar, e eu até te aconselho a fazer isso, principalmente se você ainda se considera católico, e antes de querer achar que eu estou falando mal, pega os documentos, os tratados da igreja, antes da reforma e depois da reforma, estuda os documentos, pega o catecismo da igreja, relembra isso, você fez catequese, vai lá nos documentos e você vai ver. Eles não negam a graça, mas eles apresentam várias doutrinas que eles dizem, tem a graça de Deus, mas na prática o que eles ensinam te leva a acrescentar a graça. Então eles falam, tudo vem da graça, mas você fazendo isso, isso e isso, você acrescenta. Ou seja, no final das contas, você tem um certo mérito. Inclusive, vou só citar, e se você for curioso, depois você pesquisa. Algumas dessas doutrinas. A doutrina das indulgências, a doutrina das penitências, a doutrina do purgatório, a doutrina do mérito e a doutrina da confissão. São algumas das doutrinas, se você estuda elas e for ver, eles vão falar da graça, mas no fim das contas, na prática, essas doutrinas te levam a fazer alguma coisa para acrescentar ou desenvolver a graça. E resgatar somente a graça na época trouxe um rebuliço danado na época, porque os reformadores eram enfáticos em dizer somente a graça. Não tem a graça mais alguma coisa, é somente a graça. Somente a graça. Agora, o meu último ponto. Por que isso é importante hoje?
Por que é importante hoje? Não somente porque ainda existe a Igreja Católica Apostólica Romana que permanece ensinando a mesma coisa, mas porque no meio evangélico hoje existem vários enganos que também contradizem somente a graça. E se precisamos dos 5 solas ainda na Igreja Católica, como precisávamos há 500 anos atrás, deixa eu dizer, e o que eu estou tentando mostrar para vocês, e se você é católico e sincero, você vai ver que eu não estou nem querendo focar no catolicismo. O meu foco é a Igreja Evangélica hoje. E lembrar somente a graça nos livra de alguns enganos. Eu separei 3 deles. 4. Primeiro engano, e eu finalizo com isso. Primeiro engano, e aqui você vai ver que o foco aqui é quem ainda não é cristão. Mas o negócio é também a forma como a igreja prega hoje. Existe um engano no meio das igrejas hoje, que é o engano do preciso arrumar umas coisas na minha vida primeiro. E aqui, se você ainda não crê em Jesus, não é cristão, não crê no Evangelho, me ouça. Já tive contato com várias pessoas que após uma tentativa de pregar o Evangelho, de evangelizar ela, de chamar para a igreja, e até mesmo com o passar do tempo falar sobre batismo, algumas pessoas dizem assim, não, primeiro eu tenho que arrumar umas coisas na minha vida primeiro. E isso, num primeiro momento, pode parecer louvável. Não, a pessoa quer consertar primeiro, bacana. Deixa eu dizer, não é bacana. Sabe por que não é bacana? Porque por trás dessa frase que parece justa, está escondido a crença de que nós precisamos fazer algo para então ser salvo, para então seguir Jesus, para então se converter, para então ser batizado. E deixa eu te dizer, se é somente pela graça, você não tem que fazer. E aqui entendo o que eu estou dizendo. Fazer para então ser salvo ou fazer para então começar a ir na igreja. Você não tem que fazer. Como eu disse para você no último ponto aqui, se você crê que a salvação é pela graça, que você não tem que fazer por merecer, e crê na graça, a graça vai entrar na sua vida e vai transformar a sua vida. E todas as mudanças que você está querendo fazer, vai ser a graça de Deus que vai fazer. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, não é você que tem que consertar algumas coisas para então crer no Evangelho, para então crer na graça, para então crer em Jesus, para então ir para a igreja, para então se batizar. Não! Você tem que, em primeiro lugar, crer que é pela graça. Ah, mas e isso? Mas e isso depois? A graça vai te transformar. Eu vou te mostrar o versículo que deixa claro isso. Porque sabe por quê? Porque se você crê que você precisa arrumar algumas coisas primeiro, você acredita que primeiro você conserta coisas na sua vida para depois entregar a vida para Jesus. E deixa eu dizer para você, ainda que você conseguisse consertar essas coisas na sua vida, se você chegasse perto de Jesus e falasse, Jesus, consertei as coisas da minha vida, agora eu cheguei diante do Senhor. Sabe o que Jesus diria para você? Você não precisa mais de mim. Lembra quando acusaram Jesus de ser amigo de pecadores porque ele andava com os pecadores? Estou lendo Lucas, e Lucas fala muito disso. Jesus um dia vira para os fariseus perguntando, Lucas capítulo, não lembro agora, capítulo 6. Jesus, os fariseus, os religiosos perguntam para os discípulos assim, por que o mestre de vocês come e bebe com pecadores? Anda com eles, é amigo deles. Jesus pega, assume e vira para eles e diz assim, porque os sãos não precisam de médico. Os justos não precisam de arrependimento. Mas eu vim para os que estão doentes. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Percebe? Se você, ainda que você conseguisse consertar coisas na sua vida, para depois ir até Cristo, ir até a graça, você não precisaria mais. Mas, na verdade, reconheça que você não vai conseguir arrumar essas coisas na sua vida sozinho por você mesmo. Provérbios capítulo 20, verso 9, olha o que o autor diz. Quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Quem pode dizer, quem poderia chegar diante de Deus e falar, Deus, estou diante do Senhor, já purifiquei meu coração, já estou livre dos meus pecados, agora eu posso me entregar para o Senhor. Quem poderia fazer isso? Ninguém. Mas o ponto é, ainda, você não pode, vou repetir, você não pode, você não vai conseguir. É a imagem, e aí eu quero que você veja o vídeo para que essa imagem, o Espírito Santo impregne na sua mente. Você vai viver como aquele cara na árvore, fazendo o maior esforço, e depois de muitos anos fazendo esforço, você não vai ter saído 5 palmos no chão.
Mas ainda que você conseguisse, se você conseguisse chegasse diante de Jesus, você estaria se gloriando diante de Jesus, dizendo para ele que você consertou as coisas na sua vida. E aí você não precisaria dele. E na verdade Deus não o aceitaria, porque Deus disse, ninguém vai se gloriar diante da minha presença. Ninguém. Jesus contou uma parábola para ilustrar isso. Lucas 18, é uma das minhas parábolas favoritas. Olha o que Jesus disse. Há alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam o outro. Então Jesus pegou os fariseus que confiavam na sua própria justiça. O que é isso? É confiar no que você pode fazer. E por isso, como eles confiavam de que eles poderiam fazer, eles desprezavam aqueles que não conseguiam. Aí Jesus então conta uma parábola para confrontar o coração deles. Jesus disse assim, ó, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Publicano era que cobrava imposto dos judeus, dos israelitas, e eram odiados, eram considerados traidores. O fariseu em pé, imagina os dois no culto. O fariseu em pé orava no íntimo. Não era nem audível, não, era no seu interior, sem ninguém ouvir. Olha o que ele orava. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Imagina o cara no culto, olhando para o publicano e no seu íntimo orando, Deus, obrigado. Olha como é que pode parecer falso alguma certa espiritualidade. Deus, obrigado. Porque eu não sou como esses outros aqui, ó. Eu não sou como ladrão, adúltero, corrupto, e nem como esse publicano que fica cobrando imposto do seu próprio povo, esse traidor. Obrigado, porque eu não sou assim. Aí a hora que ele continua dizendo, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Quantos crentes nas nossas igrejas, talvez, se pudéssemos, não ouviríamos no seu íntimo eles fazerem essas mesmas orações? Principalmente quando se deparam com políticos corruptos ou com irmãos da igreja que talvez estão presos ainda em pecados. Aí Jesus diz assim, mas o publicano, que todos os consideravam como traidor e pecador, mas o publicano ficou à distância. Em outras palavras, talvez nem lá na frente ele foi, ficou lá no canto. À distância, ele nem ousava olhar para o céu. Enquanto o outro estava em pé, ele nem olhava ousar para o céu. Mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Aí Jesus diz, eu lhes digo que este, o publicano, que batia no peito confessando que era um pecador e pedia por misericórdia, esse foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Aquele que se reconheceu como pecador e ele clamou nada mais, nada menos do que pela misericórdia de Deus. Jesus disse, esse foi justificado para casa. Porque esse reconhece que é pecador. Reconhece que não há nada nele para merecer. Jesus falou, ele se humilhou diante de Deus. E por ele ter se humilhado e reconhecido isso, ele vai ser exaltado, porque a graça vai vir sobre a vida dele. Mas aquele que se achava, que confia em si mesmo, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu faço isso, né? Ele falava, não faço, não roubo, não adultero, jejuo, dou dízimo e obrigado porque eu não sou como esses outros aqui. Não, Jesus disse, ele não foi justificado. E aqui é uma palavra que eu posso traduzir para você de forma simples, ele não foi salvo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, naquele culto, salvo era aquele pecador, ajoelhado, clamando a Deus por misericórdia. E não aquele que está ainda, que está com que seja verdade, porque o que fica implícito é que, no fundo, era verdade. Mas Jesus está dizendo, ainda que ele faça tudo isso mesmo, ele foi para casa sem ser justificado. Porque, no fim das contas, ele está se orgulhando diante de Deus. E Deus, aos orgulhosos, ele abate. Então, o primeiro engano que existe na igreja evangélica hoje, tanto daqueles que ainda não creem, é que, deixa eu dizer para você, você não tem que mudar coisas na sua vida para ir para Jesus. Na verdade, se você reconhece que tem coisas que precisam ser mudadas na sua vida, esse é o primeiro motivo pelo qual você tem que ir para Cristo. Que somente Ele pode transformar a sua vida. Segundo engano, esse aqui, eu gosto de falar dele. É o engano do, e se Jesus voltasse agora? Você já foi num culto, numa pregação onde o pastor falou isso? Pregando, ele falou, e se Jesus voltasse agora, irmão? E agora? Ai. Ou então um irmãozinho da igreja falando com você, ô irmão, você está nesse pecado? E se Jesus voltasse agora? Deixa eu dizer para você, isso é um engano no meio da igreja evangélica. Deixa eu tentar te explicar de forma simples o porquê que é um engano.
Porque por trás dessa frase, o que quer dizer com essa frase? Em outras palavras, ele quer dizer o seguinte: irmão, se Jesus voltar agora, você sobe ou desce? Se Jesus voltasse agora, você estaria salvo ou perdido? Eu não vou nem entrar no mérito das igrejas que acreditam que a gente perde a salvação. Mas essa é a coisa. Se Jesus voltasse agora, sabe o que está por trás disso, irmãos? Está por trás disso o pensamento de que você tem que se manter salvo. De que você tem que manter a linha com Deus. Porque se você escapulir da linha com Deus e Jesus voltar, tu está no inferno. E aí deixa eu dizer para você, a salvação não era pela graça? A salvação não é pela graça? Por que você está com medo de perder a salvação? Porque no fundo, irmão, quem acredita nisso e fala essas coisas, ainda acredita que, pode até dizer que acredita que a salvação é pela graça por Jesus, que foi consumado na cruz, que foi a frase de Jesus. Mas no fundo não acredita. Porque deixa eu dizer para você, se Cristo já consumou na cruz, está consumado, irmão. Amém? Se a minha salvação é Cristo quem conquistou e me deu de graça, a minha salvação não está sobre a mim, não está na minha mão, está na mão de Cristo. E quem pode arrancar de Cristo? Nem eu mesmo. Nem eu mesmo, irmãos. Porque se não foi eu quem conquistei minha salvação, eu não posso perdê-la. Se a minha salvação eu creio que é pelos méritos de Cristo, é pelo que Ele fez por mim, e Ele me deu de graça isso, irmãos, está com Ele. Você já falou isso com alguém? Ó, isso aqui é seu, mas eu vou guardar. Pais normalmente faz isso com filhos, né? Tem um dinheiro que eu estou depositando todo dia na conta, é para o seu futuro, filho. Mas se o seu filho quiser pôr a mão no dinheiro, você vai deixar? Não, é você quem vai guardar. Porque você é responsável. Se você pôr na mão dele, talvez ele perca. Irmãos, a nossa salvação, quem conquistou é Cristo, está na mão dele. Por isso que Paulo diz em Romano, nada pode nos separar do amor de Deus. E não foi eu quem conquistei. Por isso que não tem... Irmão, nem se eu quisesse eu perderia. Está na mão dele. Amém? Está na mão dele. Está seguro, irmãos. Por isso temos segurança. É por isso que cremos que se de fato eu creio nesse evangelho, nessa graça, e eu fui salvo, eu estou salvo para sempre. Não tenho risco de perder a salvação. Nós aqui cremos que não há risco para o verdadeiro cristão perder a salvação. Porque se ele de fato crê na salvação, a salvação foi conquistada por Cristo, foi consumado na cruz. Quem pode desconsumar? Entendeu? Quem pode desfazer o que Cristo já fez de forma perfeita? E a Escritura é repleta em dizer que o que Cristo fez foi perfeito. E não tem como ninguém desfazer. Ninguém. Nem nós mesmos. Nem nós mesmos. E ainda que eu tente sair dos caminhos dele, mais cedo ou mais tarde, ele me buscará de volta. É o que a Bíblia diz, que se o justo foi justificado por Cristo cair, ele vai se levantar. Porque Cristo o levantará. Amém? E terceiro e último, isso nos livra do engano da barganha com Deus. Se eu me lembro que tudo que eu tenho, incluindo a minha salvação e tudo que eu vou viver na vida cristã, é pela graça de Deus, então não tem barganha com Deus. Não precisa ter barganha com Deus. Não tem oferta de Israel. Não tem oferta do Monte Sinai. Não tem oferta especial no final do ano. 13º está chegando. Em algumas igrejas vai ser pedido uma oferta especial. Não tem oferta especial. Não tem barganha com Deus. Deixa eu dizer aqui, talvez isso escandalize você. Não tem jejum que você faça. Não tem oração, não tem leitura da Bíblia. Deixa eu dizer, nós não lemos a Bíblia para barganhar com Deus. Deus, eu estou merecendo uma bênção especial. Eu li a Bíblia todo esse ano. Deus, eu estou como aquele fariseu. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo em Deus. Irmãos, olha para mim, não tem barganha. Tanto que até mesmo essa questão do dízimo, dá 10%, devolve 10%. Se você não devolver, se você devolver 10%, Deus vai te abençoar. Vai abrir as portas do céu e vai te abençoar. Se você não der, Deus não vai. Irmão, não tem barganha. Não tem barganha. Porque tudo é pela graça. Tudo é pela graça. E se é pela graça, não tem barganha, não precisa de barganha. E na verdade, toda teologia e pregação que ensina barganha com Deus é falsa. É, muitas vezes, na maioria das vezes, até mesmo uma heresia contra somente a graça de Deus. É por isso que o versículo 2 que eu li, Paulo nos leva e nos clama e nos convoca a dizer: graças a Deus pelo seu dom indescritível. A graça é um escândalo, irmãos. É um escândalo.
Porque tudo que nós queremos é fazer alguma coisa. Nós, seres humanos, queremos fazer alguma coisa. Conheço pessoas que ela não aguenta ficar sem ajudar. Tem pessoas que passa mal se ela não ajudar a fazer alguma coisinha. E nós levamos isso para Deus. A gente quer ajudar Deus de alguma forma. E deixa eu te dizer, não tem nada que possamos fazer. Não tem nada que possamos fazer. Lucas, isso significa que eu posso viver de qualquer jeito? Óbvio que não, meu irmão. A graça não é passiva, ela é ativa. Ela é uma pessoa, ela é Jesus. Se você crer na graça e ela entrar na sua vida, tudo vai ser transformado. Sem o seu esforço. Amém? Uma vez que Cristo entrou, uma vez que você creu na graça, essa graça agora vai começar a transformar a sua vida de tal maneira, que as coisas vão mudar sem menor esforço. Você vai deixar de ver o jogo do Cruzeiro e Atlético e vai para o culto sem menor esforço. Você vai deixar de ver Vasco e Flamengo e vai para o culto sem menor esforço. Você vai parar de olhar para pessoas na rua, enfim, todas as outras coisas que poderíamos falar sem menor esforço. Sabe por quê? Porque a graça está dentro de você, operando em você, maravilha. Vamos orar? Lucas, o que é que eu tenho que fazer? Bom, se você quer que eu te diga o que você tem que fazer, semana que vem eu vou te dizer que é somente a fé. Você só precisa crer. Amém? E esse é o assunto da semana que vem. Eu te explico melhor. Diante dessa verdade, o que eu faço? Creia. Como disse Jesus para Jairo, crê somente. Não tenha medo, apenas creia. Se você crer nessa verdade, isso se tornará realidade na sua vida. Vamos orar e agradecer ao Senhor pelo seu dom indescritível. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,